Fala aí, monstrinhos, beleza? A gente está começando a nossa segunda videoaula, tá? Essa segunda videoaula é referente à segunda semana de atividades remotas, tá? É importante a gente entender que essas videoaulas, elas são um apanhado geral do conteúdo, então muita coisa fica de fora. Daí a importância de vocês buscarem estudar, tá? Principalmente os capítulos referentes àquela semana e também o material que eu vou deixar, que eu estou deixando toda semana lá na pasta do Moodle. Tá? Então, assim, para a gente conseguir fechar o ciclo direitinho do conteúdo daquela semana, é importante que vocês assistam a videoaula, leiam o livro didático e também deem uma olhada no material anexo que eu deixo lá toda semana no Moodle. E geralmente, para fechar, né, as nossas atividades síncronas, elas têm como objetivo, né, arrematar aquelas pontas soltas. Ou seja, você estudou o material, deu uma olhada lá, ficou com alguma dúvida, tá? Então você faz o quê? Você tira a sua dúvida lá na nossa atividade síncrona. Tá? E é importante que você leve dúvidas para a atividade síncrona, porque muito provavelmente a sua dúvida pode ser e é também, né, a dúvida de outras pessoas. Tá? Então, é muito importante que você consiga, né, organizar os seus estudos de forma que você tenha, né, esse ritmo aí. As videoaulas, ler o material, dar uma olhada nas atividades, né, paralelas, atividades extras que eu coloco lá, e aí às quintas-feiras, né, tira suas dúvidas para poder fechar bonitinho e fazer a atividade de presença bacana, tá? Então, gente, essa é mais ou menos a lógica da disciplina. Se ficar pesado, se não der, depois a gente vai, né, juntos, arrematando aí e aperfeiçoando o processo, tá? Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de indústrias, tá? E as fases do capitalismo. Então, o assunto dessa semana é meio que um complemento do que a gente trabalhou um pouquinho na semana passada. Vocês lembram? A gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento dos diferentes modos de produção. Tá? A gente viu que a sociedade como um todo, ela acaba sendo moldada pela forma que a sociedade, essa sociedade, constrói os seus objetos de uso diário. Tá? Então a gente vai ver que existiram várias diferentes formas de se produzir coisas. E mais recentemente nós atingimos o que é, né, atualmente a última forma de modo de produzir, que seria o modo de produção industrial. Tá? Então a gente vai ver ao longo das próximas, né, dos próximos minutos aí, né, que o que? Que basicamente esse modo de produção ele só foi possível, tá, pela evolução da sociedade como um todo e principalmente pela constituição deste modo, né, desse modelo político ideológico que nós chamamos de capitalismo. Né? E é interessante porque, de uma forma geral, e aí simplificando bastante o que é o capitalismo, tá? Antes de a gente falar sobre as fases, eu acho interessante a gente definir bem o capitalismo. Tá? O capitalismo ele de uma forma geral, um modelo político, ideológico, um modo de produção que tem como principal objetivo ou meta superior, né, a obtenção de lucro. Ou seja, está no nome do sistema. Qual é o objetivo? O capital. Tá? Ou seja, você reinvestir aquele lucro para depois produzir mais lucro. Tá? Então, o principal objetivo do capitalismo é esse. Agora, como modelo, ele tem várias características. Uma dessas características muito importantes é a questão da propriedade privada e principalmente de você ter um controle privado dos modos de produção. Tá? Porque o controle privado desses modos de produção vão permitir, né, que uma determinada classe, que a gente vai falar um pouquinho, no caso a burguesia, ela detenha todos os lucros e os recursos, né, que são extraídos desse modo de produção. Tá? Então a gente vai ver ao longo dessa aula que o capitalismo como modelo ele trouxe uma evolução, em um aumento exponencial na produção, o que acabou acarretando na melhoria da qualidade de vida como um todo. Né? Então, o próprio desenvolvimento da ciência, o próprio desenvolvimento
né, de uma produção em larga escala, permitiu que uma massa muito grande de pessoas tivessem acesso a recursos e a bens que antes, né, não eram possíveis. Então, assim, então o capitalismo é o melhor sistema que existe. Não, espera aí. A gente vai ver que como todo sistema, né, como toda proposta, né, de modelo político, ideológico, econômico, ele tem os seus pontos positivos, ele tem os seus pontos negativos. Porque se por um lado, né, a sociedade como um todo, ela teve um ganho, né, de capacidade, de recursos, né, a gente vai ver também que nunca na história, né, da humanidade as diferenças e as desigualdades se mostraram tão, né, evidentes, tão claras, né, tão distantes. Ou seja, a desigualdade hoje em dia ela atinge escalas absurdas, né? Então a gente vai ver que existem aí dentro dessa situação, né, pontos positivos e pontos negativos. Então, para resumir, e resumindo bastante, o capitalismo é aquele modelo que tem como principal objetivo a busca do lucro e como característica principal, né, o controle do modo de produção, controle privado do modo de produção, tá bom? Mas vamos discutir um pouquinho sobre a evolução histórica desse modelo, né? Basicamente, o capitalismo ele evoluiu de forma bem clara na história, principalmente quando a gente olha, né, historicamente, e de forma que a gente pode, inclusive, subdividir o capitalismo em determinadas fases. Tá? E aí é muito importante sempre lembrar o seguinte: até hoje, o capitalismo ele não é uma coisa só, ele não é, como eu posso dizer, uma força organizada, né, que tem um caminho a percorrer ou que a gente está indo em uma direção controlada por uma meia dúzia de pessoas. Não é assim que o capitalismo funciona. Ele, na verdade, ele está muito mais para um modelo ou uma máquina, né, com várias, como que eu posso dizer, vários componentes que são conflitantes, tá? Na verdade, o capitalismo em si ele é um sistema que tem diversos atores diferentes e cada um atuando nos seus objetivos e nos seus, como que eu posso dizer, exatamente, nos seus objetivos de lucro. Tá? E muitas das vezes, esses atores, ao não serem ou não seguirem um único caminho, né, muitas vezes eles levam a colapso. Então, a gente vai ver ao longo da história inúmeras situações de crises no próprio sistema que são levados, né, pela ganância, pelo lucro desenfreado e às vezes de alguns segmentos da sociedade. Talvez, assim, mas professor, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo entender o que você está querendo dizer. Eu vou citar um exemplo. É a questão da vacina, por exemplo. A vacina, ela recebeu um aporte de investimento muito grande da iniciativa estatal, ou seja, dos governos do mundo todo. Mas também a gente não pode ignorar que muitas empresas privadas também investiram, né, tempo, dinheiro e mão de obra especializada no desenvolvimento de vacinas. Bem, agora as vacinas estão se desenvolvendo, estão chegando aí, né, a ser produzidas. Então a gente tem uma discussão que vamos quebrar as patentes, que seriam os patentes, seriam, né, os direitos de propriedade intelectual sobre a produção da vacina. Por quê? Porque se a gente quebrar as patentes, vários, né, institutos no mundo inteiro, várias empresas no mundo inteiro vão poder produzir a vacina ou produzir as vacinas, e isso vai fazer com que as vacinas cheguem mais rápido à população. Além de ser uma ideia que, de certa forma, vai preservar mais vidas, é uma ideia que para o sistema como todo é interessante. Por quê? Porque quanto mais rápido as pessoas forem imunizadas e mais rápido elas puderem voltar a trabalhar normalmente, né, mais rápido a economia vai voltar e vários segmentos que foram muito prejudicados pela pandemia vão voltar a conseguir obter o seu lucro. Né? Então parece uma ideia, né, lógica. Vamos fazer isso, vamos quebrar as patentes. Agora, só que o que acontece? Aí entra na jogada um segmento do capitalismo, né, um grupo específico que são exatamente das empresas que investiram pesado na produção dessas vacinas. Elas querem o quê? Elas querem agora o retorno do investimento e não só o retorno, como a obtenção do lucro, que é o objetivo do sistema. É para isso que elas estão ali, é para isso que as empresas estão investindo em pesquisa, em ciência,
né? Elas não estão investindo em pesquisa e ciência porque elas querem descobrir o mundo, a verdade absoluta ou salvar pessoas. Não, elas estão ali para obter o lucro. Aliás, isso é muito importante. O capitalismo é aquele sistema que tem como objetivo o lucro. Então, qualquer movimento é como o principal objetivo o lucro. Então, as outras coisas, elas são o meio de campo, elas são intermediárias. Então, por exemplo, hoje, quando um fazendeiro ele planta, ele não está plantando para alimentar o mundo. Ele está o quê? Ele está plantando para poder vender aquela produção e obter lucro com aquela produção. Tá? E é por isso que muitas das vezes, quando você tem uma super safra, esses fazendeiros até destroem a produção. A gente vê casos de, eu citei a batata, por exemplo, o cara produz, planta batata e muitas das vezes tem uma super safra de batata, e aí o que acontece? Pela oferta e pela procura, né? Ou seja, você tem uma demanda muito grande. Não, você tem uma demanda relativamente pequena por batata, mas você tem uma oferta muito grande de batata no mercado. Então, o que acontece? A batata vai despencar e muitas das vezes o preço cai até mesmo para números inferiores ao que eu gastei investindo para plantar a batata. Então, o que acontece? De certa forma, o cara vai lá e destrói a produção ou destrói parte da produção para que você não tenha uma oferta tão grande, para que a oferta diminua e aí, consequentemente, você tenha o aumento do produto. Então, vejam vocês, assim como hoje um fazendeiro não planta para alimentar a população da terra, para alimentar as pessoas, as empresas farmacêuticas, as empresas que produzem vacinas, elas também não estão, né, pesquisando e produzindo vacinas para salvar pessoas, e sim para obter o lucro. Assim, oh, mas professor, mas isso é muito frio, parecendo assim, olhando dessa forma, parece. Não, mas assim, é claro que existe uma discussão ética, né? Uma discussão moral sobre esse assunto, mas como eu posso dizer? De forma bem resumida e bem direta, é isso mesmo. Tá? Então, por exemplo, o Brasil tem recebido vacinas de países que estão muito longe, por exemplo, de vacinar toda a sua população. Né? Então, a gente está recebendo vacinas da China, vacinas da Índia, e a sua própria população ainda não recebeu o imunizante. Mas o que acontece? Nós estamos comprando, então, como nós estamos comprando a um preço muito, muito bom para, né, essas empresas, elas mandam, né, vacinas para cá, ao invés de estarem, por exemplo, vacinando a população do próprio país. Né? Então, assim, na prática, a gente está discutindo um pouquinho de um modelo que tem essa forma de operar. Tá? Então, uma forma de operar que nem sempre é em comum acordo com o bem-estar de toda a sociedade. Tá? E é por isso que muitas das vezes esse conflito de interesses, esse sistema que não é uma única coisa, ele acaba colapsando. Por quê? Porque você tem, né, pessoas e grupos tentando discutir formas diferentes de obter lucros próprios, né? E aí, como um todo, o sistema acaba sofrendo. Tá? Então, talvez, eu acho que o exemplo da vacina fica bem claro. Né? Ou seja, o capitalismo como todo, todos os segmentos da sociedade estariam muito, muito, né, melhores se hoje você tivesse uma vacinação ampla e restrita. Né? E aí a gente pode pegar até o exemplo até das escolas. Né? A gente trabalha numa escola pública, a gente estuda numa escola pública, mas vamos pensar, por exemplo, o segmento das escolas privadas e o quanto elas sofreram com o impacto de você não ter, né, as pessoas indo para a escola. Tá? Mesmo que a gente tenha essa realidade nova de um ensino remoto e coisa e tal, muitas escolas, principalmente particulares, cursinhos e coisa e tal, tiveram um prejuízo absurdo no último ano, né, com alunos que saíram. Né? E aí, consequentemente, você tem um desemprego. Então, por exemplo, olha um segmento que precisa urgentemente de que os professores e os alunos sejam vacinados, porque também, assim, é claro que muito provavelmente, até pelo número, os professores serão vacinados primeiros. Mas não é só isso, né? Os alunos também vão precisar ser imunizados, né? Mesmo que seja uma doença que tenha um impacto relativamente pequeno entre os mais jovens, né? Ele tem um impacto, existe um risco. Então eu acho muito pouco provável que a gente volte a uma normalidade antes dos alunos serem imunizados. Né? Então,
dentro dessa realidade, está todo mundo querendo o quê? Que a vacina seja rápida. Mas aí você esbarra essas poderosas empresas que, né, lutam contra o quê? Contra a questão da quebra de patentes. E é interessante, porque a gente observa também um dos outros facetas do modelo, né, do sistema. Né? Porque você pode pensar assim, mas e os governos? O que os governos vão fazer? Existe uma certa ideia de que de um lado você tem os governos e do outro você tem a iniciativa privada, as empresas, o empresariado, mas na maioria das vezes não é bem assim. Na maioria das vezes, o Estado, o governo, ele é muito mais parceiro, ele é muito mais uma continuidade dessas grandes empresas do que, né, um inimigo. E esse talvez seja o maior exemplo, né, o que a gente pode falar sobre os países ricos, os governos como Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que são países que são contra a quebra de patentes, porque, de certa forma, eles estão protegendo as empresas dos seus países. Mesmo que a produção seja na China e na Índia, e a gente vai falar melhor isso ainda nessa aula, né, a maioria dessas fábricas elas são de empresas de países desenvolvidos. A maioria das pesquisas de desenvolvimento estão sendo, né, feitas nos países desenvolvidos. E aí o que acontece? Os governos protegem essas empresas sendo contra o quê? A quebra de patentes. Tá? Aliás, a quebra de patentes de remédios é uma questão também igual das vacinas. Né? Você tem vários países do mundo, principalmente os países pobres, que dependem desses remédios para a sua população e não produzem, não fabricam esses remédios no seu território, por quê? Porque existe a patente que impede que isso seja feito. Né? E aí isso acaba encarecendo o produto. E aí qual é a questão? Você tem geralmente do lado países pobres ou em desenvolvimento que lutam para quebrar patentes, para, né, que você tenha uma distribuição mais igualitária dos remédios, e do outro, geralmente você tem países desenvolvidos, né, e empresas que investem pesado no desenvolvimento desses remédios. Tá? Para quê? Para que não, a gente não vai quebrar. Se vocês quebrarem a patente, a gente para de poder investir em ciência e investir em pesquisa. Né? Então, os dois lados têm argumentos. Tá? Agora, de uma forma geral, esses argumentos, dependendo de como você vê as coisas, eles têm também pontos fracos. Tá? Se, por um lado, os países pobres, né, não investem em ciência e pesquisa, e é uma questão que também é política, e a gente pode ver isso, é o caso do Brasil, por exemplo, né, como o investimento em ciência é muito pequeno no país, né, e aí fica meio assim, mas agora vocês querem quebrar patente, ficar bonitinho, coisa e tal, e a gente está aqui desenvolvendo toda a pesquisa, a gente está gastando dinheiro, e vocês querem simplesmente quebrar a patente e sair produzindo. É um ponto falho do nosso. Né? Por que vocês não investem na pesquisa, na ciência? Por outro lado, né, é claro que esses países e essas empresas que investem pesado em ciência, eles têm margens de lucro muito grandes. Margens de lucro que são, como que eu posso dizer, inadmissíveis se você estiver parando para pensar que você está falando de produtos que salvam vidas. Então, assim, é uma discussão longa que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 10 horas discutindo, né? Não dá, não é o objetivo do vídeo hoje. Tá? Voltando então, agora que a gente entendeu que o capitalismo é um sistema que tem como principal objetivo o lucro e característica o controle privado da produção, né? A gente viu que é também um sistema muito diversificado, com diversos atores e agentes trabalhando, né, nem sempre de forma, né, em conjunta para o desenvolvimento do sistema. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse sistema, o desenvolvimento histórico desse sistema. Né? Por quê? Porque basicamente, um minutinho, opa, é isso. Basicamente, o capitalismo ele se desenvolveu nos últimos 5 séculos. A gente pode dizer assim. E ele é aquele sistema que vai substituir o modo de produção feudal. Tá? E aí é importante a gente fazer aqui um paralelo. Tá? O desenvolvimento do capitalismo ele está muito entrelaçado ao desenvolvimento da classe social conhecida como burguesia. Tá? Como a gente falou na nossa última aula, durante a Idade Média, né, o sistema feudal ele se distribuiu por modos de produção em que você tinha basicamente feudos. Né? Esses feudos eram autossuficientes ou, na maioria das vezes, eram
buscavam ser autossuficientes na sua produção, né? E durante séculos, né, a Europa ficou mergulhada nesse modelo, nessa forma de produção, e que era uma forma de produção, por exemplo, em que o comércio não tinha sentido, né? Já que você tem uma unidade autossuficiente, você tem um feudo que na teoria está produzindo tudo que precisa, né? Você fazer comércio não estava fora de questão. E se você não tinha comércio, se não existiam essas trocas, né, a própria questão de dinheiro não era necessária. Né? Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é basicamente uma invenção humana que tem como objetivo, né, dar fluidez às trocas comerciais. Né? Então, aqui eu estou produzindo batata, né, voltando aqui ao exemplo da batata, estou produzindo batata. Antigamente, antes do dinheiro, antes da invenção do dinheiro, se eu quisesse outras coisas, né, eu teria que achar pessoas que estivessem afim de batata. Né? Ah, aqui, olha só, eu estava querendo muito um sapato, mas eu só tenho batata para te dar de troca. Então, se o cara quer batata, beleza. Então, me dá aí uma saca de batata, né? E eu te dou aqui um par de sapatos que eu produzi. Tá? Agora, de certa forma, o dinheiro ele dá uma fluidez, porque o dinheiro é um produto que todos reconhecem como algo de valor, né? E como todos reconhecem como algo de valor, eu posso trocar o dinheiro, né, pelos produtos. Então, eu, por exemplo, trocaria a saca por algumas moedas de prata, por exemplo, um metal precioso que todos reconhecem que é algo que tem valor em si, né? Então, o que eu fazia? Agora, com essas moedas de prata, eu poderia, né, trocar por outras coisas, inclusive por um sapato, se eu quisesse. Então, de certa forma, a moeda ela é uma invenção muito antiga do ser humano, tá? Anterior, inclusive, ao capitalismo, tá? Que tinha como grande objetivo facilitar as trocas comerciais. Durante a Idade Média, basicamente isso acabou. Tanto a questão de moedas quanto a questão, né, da troca comercial, ela praticamente desapareceu. Mas lá mais ou menos pelos idos do século XII, século XI, a gente vai começar a ver o quê? Um ressurgimento do comércio. Principalmente a partir do momento que os europeus têm contato, né, com as especiarias, com os produtos que vinham lá da Ásia, principalmente durante as cruzadas, em que os europeus, na busca de reconquistar a Terra Santa, acabaram, entre outras coisas, entrando em contato com produtos que vinham, né, do Oriente Distante. Um europeu, é bem provável que um europeu ali do século XII, XIII, nunca tenha visto um indiano ou um chinês. Mas os produtos, eles vinham, percorriam ali pela Rota da Seda, né? Que é uma estrada milenar que conectava ali o Oriente Médio com o Extremo Oriente. Tá? Então, os muçulmanos que tinham contato, né, com o Extremo Oriente, eles conduziam e traziam aqueles produtos, aquelas especiarias ali, e ao entrar em contato com esses produtos, os europeus começaram, né, a ficar, principalmente a elite europeia, ficou alvoroçada, queria, né, aqueles produtos de qualquer jeito. Então você precisava o quê? Resgatar uma forma de comércio, né? E aí, novamente, você tem a questão do dinheiro, você tem a questão, né, da necessidade do dinheiro para você gerar, né, uma fluidez nas trocas. E aí, nesse primeiro momento, ali ainda no finalzinho da Idade Média, o dinheiro ele vai surgir principalmente em forma, né, de moedas, de metais preciosos. Né? Então, a partir daquele momento, o acúmulo desses metais vai significar o quê? Vai significar uma forma de riqueza. Durante a Idade Média, o poder e a riqueza estavam associados à posse de terra. Se você tivesse terra, se você tivesse o controle sobre a terra, você tinha poder, né, tanto político quanto econômico. Com o ressurgimento, né, do comércio, você vai ter o quê? Você vai ter um deslocamento do que seria o poder, né, econômico da terra para os metais. Tá? Então, essa burguesia, essa história, a gente discutiu um pouquinho na última aula, mas e é muito mais história do que geografia, mas a gente pode dizer que essa burguesia que surge ali nas primeiras cidades associadas a esse comércio, essa burguesia vai acumular um capital muito grande e é esse capital, né, que vai permitir que ela detenha depois um poder político muito grande também. Então é nesse meio tempo, né, ali no conflito entre a nobreza europeia, a nobreza feudal,
e a burguesia comercial, de que você vai ter o surgimento dos estados nacionais. E ali, gente, é o marco inicial do que a gente pode chamar de capitalismo. Tá? No caso, essa primeira fase é conhecida como capitalismo comercial. Tá? Por que é capitalismo comercial? Bem, porque a gente pode dizer qual é o objetivo do capitalismo? Obter lucro. Né? Então, qual era a principal forma de obtenção de lucro nessa primeira fase, nesse primeiro instante, né, de desenvolvimento do capitalismo? É o comércio. Ou seja, basicamente você comprar barato, né, um produto e vender ele muito caro. Tá? Então, esse objetivo, essa forma, essa transação comercial era a principal forma de obtenção de lucro naquele período. Tá? Esse período, que vai mais ou menos do século XV até o século XVIII, né, 17, 18, ele também é conhecido como mercantilismo. Tá? É interessante que alguns estudiosos, alguns pesquisadores, chamam esse mercantilismo de pré-capitalismo, ou seja, não caracterizam ele como capitalismo porque você não tem o modo de produção, né, industrial, que é o modo de produção que vai estar associado ao capitalismo ali no século XVIII. Tá? Agora, de uma forma geral, um outro grupo, um outro leque de pesquisadores dizem, não, olha só, as bases do capitalismo são montados aqui, nessa fase, porque você vai ter a formação dos estados nacionais, você vai ter, né, a retirada de poder da nobreza feudal, e aí depois você vai ter o surgimento, né, dos reis, do absolutismo, depois esse absolutismo vai cair em desuso em nome do quê? Do poder político da burguesia. Então, tanto o desenvolvimento da burguesia, quanto a questão da obtenção do lucro, como a questão de você ter, né, o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, essas bases, né, comerciais, elas vão ser o quê? Elas vão ser os moldes desse modelo que nós conhecemos hoje. Tá? Então, muitos pesquisadores chamam, sim, essa primeira fase de capitalismo comercial. Eles incluem, sim, essa primeira fase como um tipo de capitalismo. Tá? Outra coisa muito importante nessa primeira fase, ali no século XV, XVI, é que com as grandes navegações, essas grandes navegações, é aquela questão, né? Por quê? Por que das grandes navegações? Você tem uma interrupção, né, do comércio que vinha ali pela Rota da Seda, tá? Principalmente pelo avanço dos muçulmanos ali naquela região. Tá? E aí o que acontece? Sem essa rota, começa a haver uma busca, né, em grande escala dentro da Europa de você conseguir obter outros caminhos para você chegar, né, às famosas especiarias. E aí muitas das pessoas dizem, pô, professor, mas eu não entendo, essas especiarias eram que eram temperos, seda, né, porcelana, por que os caras, né, fizeram, né, tanta coisa por causa desses produtos? Porque eram produtos tecnologicamente muito avançados para o europeu da Idade Média. Tá? Então, esses produtos eram produtos de grande interesse, existia uma grande demanda por esses produtos na Europa. E a oferta desses produtos era muito pouca, muito pequena, porque você tinha uma rota comercial muito difícil, tá, para você conseguir trazer aqueles produtos. Era muito custoso. Então, você tinha aí uma margem de lucro muito grande entre você obter o produto, que tinha uma grande procura, e vender ao preço que você quisesse, porque é aquela questão da oferta e da procura, que vai ser depois definida por Adam Smith, né, alguns séculos depois, mas que a gente pode entender aqui. Né, o que é a oferta e a procura? É basicamente um ônibus cheio. Idealizem um ônibus cheio. Né? Quando você está ali pegando aquele ônibus 4, 5 horas da tarde, né, morrendo de vontade de ir para casa, e aí de repente você vê aquele ônibus, aquele busão lotado de gente. Né? Cidades menores isso é mais difícil de acontecer, mas nas grandes cidades, quem já viveu em grandes cidades sabe exatamente o que eu estou falando. Quando você entra no ônibus, né, você não tem lugar para sentar. Né? Por quê? Porque tem um monte de gente e poucas cadeiras. Quando vaga uma cadeira, essa cadeira chega a brilhar. Né? Ela brilhando para você. Então, se eu pudesse botar um preço naquela cadeira, com certeza o preço seria alto, porque muitas pessoas querem, né, aquela cadeira e você tem pouca cadeira para ofertar. Tá?
bem diferente do que seria, por exemplo, um ônibus às 3 horas da tarde, aquele ônibus vaziozão, que você vê a meia dúzia de pessoas, né? E um monte de cadeira vazia. Então, a oferta de cadeiras é muito grande e a demanda, as pessoas que querem sentar, ela é bem pequena. Então, é claro que se eu fosse botar um preço numa cadeira ali, esse preço seria bem menor do que às 6 horas da tarde. Você pode escolher o lugar que você quer, você pode sentar na cadeira de criança, você pode sentar naquela cadeirinha lá da frente. Por quê? Porque você tem uma oferta muito grande, uma demanda muito pequena. Então, essas especiarias lá na época, no final da Idade Média, elas tinham uma demanda muito grande e a oferta era muito pequena. Então, o lucro era muito grande. Então, graças a essa questão, a essa equação, foi possível investir pesado na busca por uma outra forma de chegar às especiarias. Tá? E se você for parar para pensar, esses empreendimentos, essas grandes navegações, elas eram extremamente caras, eram equivalentes hoje em dia, em custo, à exploração espacial. Né? E por que a exploração espacial não fluiu da mesma forma que as grandes navegações? Primeiro, pela óbvia dificuldade de você explorar o espaço, ela é muito maior do que você navegar. Né? Mas principalmente porque ainda não se encontrou, né, um objetivo financeiro, ou seja, não existe ainda uma atração financeira para se ocupar o espaço, para se ir a outros planetas ou para se colonizar a Lua, por exemplo. Se você encontra, né, um objetivo financeiro claro, se você tem ali metais de muito interesse e coisa e tal, isso poderia sim levar a um investimento em grande escala. Né? Aí há quem diga, não, mas existem, por exemplo, elementos terra rara na Lua que poderiam potencializar uma produção energética. Então, assim, isso é verdade, mas nada que fosse tão atrativo quanto as especiarias lá no final do século XV e XVI. Né? Então, basicamente, essa expansão marítima levou pela primeira vez o mundo a se conectar, né, e a entender, né, qual era o seu verdadeiro tamanho. Né? Então, lá no século XV, século XVI, é que o mundo vai estar pela primeira vez, né, conectado em uma só, né, um único ciclo econômico. Inclusive, outra questão importante que acontece nessa fase do capitalismo é a criação do que nós vamos chamar de divisão internacional do trabalho. Né? E o que é essa divisão internacional do trabalho, o DIT? Né? É basicamente a divisão entre as nações na produção, né? Ou seja, em que cada país iria executar a nível internacional um determinado papel dentro da produção internacional. Então vejam vocês, a expansão marítima levou a uma conexão global entre as nações. E essa conexão global entre as nações vai se reorganizar ou vai se organizar em uma divisão internacional do trabalho, em que determinadas nações terão um objetivo claro e outras terão outros objetivos. Então a gente pode dizer, e aí vocês olhem aqui nessa tabelinha aqui do lado, né, que na primeira forma, a divisão internacional do trabalho, ela vai ser constituída, né, dentro do colonialismo. Tá? Ou seja, a expansão marítima leva à detenção de colônias, né, principalmente nas Américas, tá? Porque na África e principalmente na Ásia, as colônias europeias elas vão ser basicamente feitorias, ou seja, pequenos portos de comércio, onde os europeus vão só atracar e fazer as suas transações comerciais. Tá? Mas agora, nas Américas, a efetivação da ocupação europeia ela vai se dar logo nesse primeiro momento. Né? E aí você vai ter ali a América Espanhola, e aí depois a América Portuguesa, e aí depois você vai ter os outros estados nacionais europeus tentando também as suas colônias ali. Tá? Mas nessa primeira parte, nessa primeira fase, você vai ter uma divisão em que as colônias vão ter basicamente o papel de extrair produtos primários, tá? Oferecer e ofertar mão de obra, tá? Ou especiarias de uma forma geral, se possíveis os metais preciosos, se você encontra os metais, porque vejam vocês, com o deslocamento do poder
da terra para os metais preciosos, para, né, o comércio, o ouro e a prata vão ter um papel muito importante nessa primeira fase. Porque você vai ter o ouro e a prata, o valor em si. É diferente, por exemplo, do dinheiro que nós temos hoje em dia. Nosso dinheiro ele é uma representação de valor, né? Porque na prática o dinheiro é o quê? Papel. Se for parar para pensar, dinheiro é papel. Então, um país, para poder emitir papel moeda, ele tem que ter algo, né, guardado que seja internacionalmente reconhecido como algo de valor. Né? Ouro, bens públicos, né, a soma do PIB do país, uma série de fatores, né, que podem garantir que você vá emitir papel moeda sem que aquele papel moeda perca valor. Tá? Naquela época não existia isso. Naquela época o dinheiro tinha um valor em si. Era o próprio ouro, era a própria prata. Então você tinha o objetivo de quê? De obter esses produtos. Então você vai ter o que a gente chama de metalismo. Era o maior objetivo de todas as nações daquela época, principalmente as nações europeias. Era ter uma balança comercial favorável. Né? Ou seja, era exportar mais coisas do que importar para que ela pudesse acumular metais. Então, todos os países foram em busca, né, dos seus objetivos. Então, Portugal e a Espanha, que tinham essas grandes colônias, esse grande, né, essa grande área para colonizar, elas começaram a investir pesado na colonização para obter produtos dali. Né? Então, Portugal, por exemplo, como não achou ouro nem prata num primeiro momento na sua colônia americana, né, no caso no Brasil, ela começou o quê? A produzir cana-de-açúcar, vai, né, primeiro né, explorar o pau-brasil, que era um produto de interesse lá na Europa. Então, assim, sempre tentando o quê? Obter metais a partir do comércio daquela especiaria, daquele produto. Já a Espanha vai logo no primeiro momento encontrar, né, reservas de ouro, reservas de prata. Então ela vai investir pesado naquela exploração ali daqueles metais para poder acumular uma balança comercial favorável e acumular metais. Tá? Então, de certa forma, nesse primeiro momento, nós vamos ter uma divisão internacional pautada em colônias que vão ofertar produtos primários, mão de obra e especiarias, e as metrópoles, que vão estar relacionados à produção e exportação dos seus produtos manufaturados. Tá? Então, a matéria-prima ia para lá e, basicamente, as metrópoles encarregavam de trazer produtos manufaturados para cá. Tá? A gente vai ver mais para frente que durante séculos no Brasil as indústrias foram proibidas. Né? Por quê? Porque os produtos tinham que vir todos da Europa, todos tinham que ser comprados. Não preciso dizer que nessa relação aqui, colônia e metrópole, a metrópole sempre levou, né, sempre levou vantagem. Mas por que sempre levou vantagem? É óbvio, os produtos que ela ofertava eram sempre mais caros que os produtos que as colônias ofertavam. Além disso, você tinha, né, o pacto colonial, que era basicamente aquela questão em que as colônias só podiam comercializar com as suas metrópoles. Então o Brasil só podia comercializar com Portugal. Então, se você só podia vender para Portugal, cabia a Portugal, né, defender o valor que ela quisesse. Ela pagava o valor que ela quisesse aos produtos produzidos no Brasil. Então era uma relação de extrema, como que eu posso dizer, de condução de capitais, de condução de riqueza das colônias para as metrópoles. Ao longo dos séculos, vocês vão ver que a divisão internacional do trabalho ela vai mudar. Né? No entanto, ela vai ter sempre essa correlação em que você vai ter colônias ou países subdesenvolvidos oferecendo produtos, geralmente produtos primários, né? Minérios, produtos agrícolas, e você vai ter, né, os países desenvolvidos oferecendo produtos industrializados. Então, nessa relação aqui, né, nessa balança comercial, né, sempre os países desenvolvidos acabam levando vantagem porque vão estar ofertando produtos mais caros do que os produtos ofertados pelos países subdesenvolvidos. Tá? E até mesmo no século XX, até mesmo atualmente, essa divisão ela permanece com um deslocamento de capitais absurdamente grande dos países pobres para os países ricos. Tá? Aliás, gente, isso é muito importante.
Toda vez que você tem, né, uma balança comercial desfavorável, isso é o quê? É capital, é energia, é dinheiro, é riqueza produzida para aquele país sendo deslocado para outro país. Tá? Então, quando você tem uma constituição de uma divisão internacional que é pautada na desigualdade de recursos, isso vai manter, né, o status quo, em que você vai ter um grupo de países acumulando riquezas de outros países. É uma exploração internacional do trabalho. Tá? Isso é muito importante de se entender. Por quê? Porque é parte da resposta de por que em países desenvolvidos você tem salários maiores, porque em países desenvolvidos as condições são melhores. Por quê? Porque, bem ou mal, eles estão trabalhando com muito mais recursos do que os países subdesenvolvidos. Tá? Isso leva a uma situação, por exemplo, atual, em que você tem um acúmulo de capitais absurdamente grande em países ricos, né? Porque hoje, graças ao fluxo livre de comércio, né? Graças à evolução da globalização, que a gente vai falar melhor mais para frente, né? Você tem o quê? Você tem um acúmulo nunca visto na história da humanidade em poucos países. Um acúmulo de riqueza em poucos países. Tá? Agora, se por um lado o trânsito de mercadorias é livre, é só você ver, seu celular veio da China, né? Você pega um abajur, ele veio da Tailândia, você pega um produto, ele veio de outros lugares. Então você vê, hoje em dia o comércio ele é fluido, ele é internacionalizado. Né? Isso faz de uma forma geral, nessa nova divisão internacional, com que os nossos capitais sigam para os países ricos. Agora, se por um lado o capital ele é livre para transitar pelo mundo, as pessoas são restringidas. Né? Existe uma restrição bem grande no fluxo de pessoas. Né? Então, por exemplo, a migração ela é muito controlada, ela é muito mal vista. Né? Então, os países, quase todos os países do mundo, né, não para turismo. Se você vai fazer turismo, você vai tranquilamente para qualquer país do mundo, porque você está levando capital para lá. Você está gastando dinheiro lá. Agora, se você vai para um país para tentar trabalhar, aí o jogo vira. Né? Por quê? Porque você, obviamente, vai ter uma pressão muito grande de pessoas dos países subdesenvolvidos tentando ir para o lugar onde o salário é mais alto, onde as condições de trabalho são melhores. Né? Então, isso leva a essa pressão internacional que nós temos, né, por causa desse fluxo migratório. Tá? Aliás, migração é um dos assuntos que a gente vai discutir nas próximas aulas e a gente vai voltar a isso aqui quando estiver falando lá nas próximas aulas, beleza? Então, para agora, que fique bem claro que essa divisão internacional do trabalho, que essa forma de você ter países ocupando determinados papéis na produção internacional, ela já foi criada aqui nessa fase que é basicamente a fase do capitalismo comercial. Tá? Então, por essas e outras, muitos pesquisadores, muitos cientistas dizem que essa fase ela pode sim ser considerada uma fase do capitalismo, tá? O capitalismo comercial. Bem, a segunda fase, pessoal, é o capitalismo industrial. Tá? E é importante a gente entender o seguinte, ela sucedeu o capitalismo comercial. Tá? Por quê? Porque se no capitalismo comercial o lucro vinha principalmente, prioritariamente do comércio para se obter o acúmulo de metais e acúmulo de riquezas, né? A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma mudança, um deslocamento do lucro que era antes do comércio para a produção. Tá? E é interessante a gente entender algumas coisas aqui. Antes da Revolução Industrial, antes da industrialização, antes da indústria, a forma de se produzir coisas era a partir, né, do artesanato, ou seja, da mão de obra artesanal. Então, basicamente, o artesão, ele era o quê? Aquela figura que detinha todo o processo de fabricação de um determinado produto. Então, se ele fosse produzir uma cadeira, ele que ia lá na floresta, escolhia a árvore correta para produzir, né, cortar as madeiras, as tábuas, e depois ele iria, né, corretamente lixar aquelas tábuas,
fazer o corte da madeira, depois montar a cadeira, pintar, envernizar. Então o artesão ele detinha todo o processo de produção, né? Todo o trabalho. E ele, né, é óbvio, nessa forma, ele conseguia produzir que uma, duas cadeiras por mês. Então a oferta de produtos era muito pequena. Tá? E basicamente, para qualquer coisa, você exigia o quê? Mão de obra. Né? A mão de obra humana, a mão de obra animal, era a principal forma, né, de você conseguir produzir coisas. Daí para você produzir em grande escala, como era, né, a necessidade do mercantilismo, vale lembrar, o mercantilismo ele já busca o acúmulo de capital, ele já busca o lucro. E sempre mais, não é tipo assim, ah, consegui esse lucro aqui, está de boa. Não, o lucro era sempre mais. Então, você requeria uma quantidade absurdamente grande de mão de obra. Né? É interessante que isso levou, inclusive, ao primeiro grande choque cultural entre os europeus e os índios. Né? Como os índios viviam numa mão de obra, num modo de produção primitivo, eles basicamente executavam um trabalho para a subsistência. Então, se eles cortassem uma árvore, eles cortavam uma árvore ali porque eles precisavam daquela árvore para aquele momento, para construir uma canoa, uma oca, uma coisa e tal. Eles não iam cortar duas árvores, eles cortavam uma única árvore e pronto. Né? Quando os europeus chegaram e disseram, poxa, a gente quer essa árvore, sabe essa árvore? Corta pra gente. O cara, não, beleza, eu corto, você vai me dar aqui um espelhinho, coisa e tal, né? Que é essa primeira relação de trabalho entre índios e europeus, que é o escambo, né? Eu corto ali uma árvore ali. Mas chegou um momento que os índios não conseguiam entender por que o europeu precisava de tanta árvore. Né? Ou seja, de um nível que ele próprio não precisava. Né? Então esse primeiro choque cultural é muito intenso, né? Causa uma estranheza muito grande aos índios. Por outro lado, os europeus identificam os índios como o quê? Eles não são muito avessos ao trabalho, né? Ficam aqui fazendo esses questionamentos, se negando. E aí, por quê? De certa forma, eram mundos diferentes. Já no mercantilismo, você já tinha a obtenção do lucro em grande escala. Tá? Ou seja, a busca pelo lucro em grande escala. Então você precisava de uma grande quantidade de mão de obra para qualquer tipo de atividade. Né? Daí, inclusive, a questão da escravidão. Né? Ou seja, a busca por mão de obra escrava era exatamente conseguir obter um volume muito grande de lucro que os europeus em si não queriam, né, praticar com suas próprias mãos, mas que queriam obter, né, em forma de trabalho alheio. Tá? Então, o que acontece? Até ali, até o século XVIII, basicamente o artesanato e o trabalho artesão era a principal forma de se produzir qualquer coisa. Tá? E ali no século XVIII você vai ter uma série de condições, tá? Principalmente na Inglaterra, que vão transformar pela primeira vez em milênios esse modo de produção. Uma das primeiras coisas, né, que são muito importantes, e aí geralmente a gente associa a Revolução Industrial, né, a máquina a vapor, a indústria em si, o que não está errado. Mas a primeira grande inovação da Revolução Industrial está aqui, ó, é a divisão de trabalho. Né? Por quê? Você pegar um determinado produto e dividir ele em tarefas simples que pudessem ser executadas, né, por pessoas que não precisavam ter necessariamente uma grande habilidade, e tarefas tão simples que inclusive poderiam ser mecanizadas. Né? Essa é a primeira grande sacada da Revolução Industrial. Então, se antes o artesão ele conhecia todo o processo, né, de fabricação, de manufatura de uma cadeira, agora você estaria o quê? Você estaria diversificando, você estaria especializando o trabalho. Então agora você teria uma pessoa que só estaria para escolher a madeira, outra que só estaria ali para produzir a tábua, a outra que só faria o corte, né? E uma outra que faria a montagem. Então essa divisão ela é até anterior à Revolução Industrial, ela já acontece ali no século XVI, XVII, principalmente, né, entre os vendedores na Inglaterra antiga que começam a perceber que em determinados locais, né, artesãos eram melhores em algumas tarefas do que em outras e começam, né, a fazer essa especialização.
Mas, de uma forma geral, quando você junta toda essa especialização em um único lugar, você tem o nascimento da indústria. Tá? Outra coisa muito importante a gente entender é o seguinte: há séculos de acúmulo de capital, né, vindos lá daquela divisão internacional do trabalho, permitiu que a Europa acumulasse investimento suficiente para que pudesse, inclusive, investir em coisas que não pareciam, né, obter lucro imediato, como a ciência, a tecnologia. Né? Então, a Inglaterra, depois de séculos de acúmulo de capital, já na formação ali de um grande império colonial, ela permitiu o investimento em produtos, principalmente como Portugal e a Espanha tinham lá suas formas de obter, né, o ouro deles. A Inglaterra se especializou em fabricar coisas que eram de interesse de outros países, principalmente, né, a indústria têxtil aí nessa questão. Tá? Então vai ser essa indústria têxtil a primeira indústria a se mecanizar, a dividir o trabalho, ou seja, não dividir o trabalho, mas a obter as vantagens da divisão do trabalho. Tá? Então essa indústria têxtil vai ser a promotora do desenvolvimento e da Revolução Industrial. Tá? Gente, a Revolução Industrial ela é importante de entender. Ela recebe esse nome exatamente porque ela vai revolucionar toda a estrutura da sociedade. Como a gente falou, o modo de produção ele vai influenciar toda a sociedade. Então, se antes você tinha um modo de produção artesanal, agora, com o modo de produção industrial, você vai ter uma produção em grande escala. Essa produção em grande escala vai levar a um acúmulo de capital absurdo. Né? E aí não preciso dizer que os meios de produção, que a gente falou na última aula, eles vão ser controlados de forma privada por uma classe específica, que é exatamente a burguesia, ou seja, os descendentes daquelas pessoas que acumularam capital graças ao mercantilismo, graças ao comércio, são exatamente essas pessoas que vão ter dinheiro suficiente para investir no quê? Na construção dos meios de produção, das fábricas. Você vai ter o surgimento dos primeiros grandes bancos, conglomerados financeiros. Tá? Então, de certa forma, ali no século XVIII, essa pequena mudança no modo de produção vai transformar toda a sociedade tal como nós conhecemos. E, inclusive, vai deslocar a prioridade do lucro do comércio para a produção. Tá? E daí a nova fase, né, do capitalismo. E isso é muito importante. Quando uma fase do capitalismo é substituída por outra, não significa que a anterior acaba, deixa de existir. O comércio ele é importante até hoje. O comércio ainda é uma importante fonte de obtenção de lucro. Tá? Só que o que acontece? Quando eu digo que hoje, nesse caso aqui, no século XVIII, a produção é maior do que o comércio, né? Eu estou dizendo que os dois estão coexistindo, mas a produção superou o comércio como principal fonte de lucro. Tá? E assim vai funcionar também para as outras duas fases do capitalismo. Tanto a fase do capitalismo financeiro quanto informacional, você só vai ter um deslocamento da prioridade de obtenção de lucro. Mas todas coexistem ao mesmo tempo. Outra coisa importante a gente entender aqui é a própria Revolução Industrial, que pode ser dividida também ela em fases. Então não vamos nos perder. O capitalismo tem as suas fases, mas a Revolução Industrial, ela em si também tem as suas fases. Então, rapidamente aqui, né, a primeira fase é essa fase da Revolução Industrial clássica, né? Aquela revolução que acontece na Inglaterra, aquela revolução que vai ter a máquina a vapor como principal inovação técnica, né? O carvão como principal combustível. Essa, aliás, é outra coisa muito importante. Né? Por quê? Porque até o século XVIII, a única forma de você extrair energia era através da energia animal, ou seja, a mão de obra. Daí a questão de você ter uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando, principalmente em atividades de produção, seja ela agrícola, seja ela industrial. Você precisava de muita gente para você poder produzir em grande escala. Agora não. Com a inovação das máquinas e principalmente com a obtenção da energia a partir do carvão, e aí nesse caso é o carvão mineral, né, extraído de mineradoras,
você vai ter o quê? Você vai ter um salto na produção nunca visto. É claro que esse salto na produção vai gerar consequências. Né? Uma das principais consequências é a questão ambiental. Tá? Ou seja, pela primeira vez a gente vai poder produzir em uma escala tão grande que a natureza não vai conseguir mais se recuperar, né, a tempo de ofertar mais recursos para a gente depois. Tá? Então é o início, ali no século XVIII, da sociedade tal como nós conhecemos. Outra questão é que você vai ter ali o avanço do liberalismo, que a gente discutiu na última aula. E dentro desse modo de produção liberal, capitalista, você vai ter, né, a busca pelo lucro individualizado em uma escala nunca antes vista. E aí vai se tornar permitido o uso, inclusive, de mão de obra, né, infantil, como vocês podem ver aqui, né, a destruição do meio ambiente em grande escala, né, e aí você tem vários casos que, infelizmente, não dá para trabalhar aqui, mas que a gente pode dizer é o nascimento da sociedade moderna, nasce aí nessa primeira fase. A segunda fase do capitalismo, a segunda fase da Revolução Industrial, ela se dá ali já no final do século XIX, tá? E ela vai ter como principal característica a criação da linha de montagem. Né? A linha de montagem ela vai permitir, por incrível que pareça, um aumento exponencial da produção. Por quê? Se a primeira fase da Revolução Industrial ela se caracterizou pela divisão do trabalho, né? Então você tinha, o que era uma fábrica na primeira fase da Revolução Industrial? Primeiro que não era imensa, eram fábricas pequenas, mas você tinha grupos especializados e o produto ia, né? Ou seja, o cara produzia aqui, aí ele saía, aí depois vinha outra pessoa ali e produzia. Então esse deslocamento do produto pela fábrica não era eficiente, né? Não era facilmente controlável, tá? Porque era tudo feito sem uma organização pré-definida. Tá? Então, o que acontece? No final do século XIX, né, uma figurinha chamada Henry Ford, ele vai ver as fábricas da época dele e ele vai idealizar como que eu posso potencializar a produção, como eu posso melhorar o aumento da produção, porque ele percebeu, e aí o negócio dele era fabricar automóveis, ele percebeu que quanto mais rápido ele pudesse produzir um produto, né, mais barato esse produto ficaria. Por quê? Porque você poderia, né, desenvolver uma grande quantidade desses produtos, tá, para ofertar essa grande quantidade de produtos para o mercado consumidor. Né? Ou seja, o tempo de produção de um produto está diretamente associado ou relacionado ao valor daquele produto. Né? Tempo é dinheiro, a famosa frase, tempo é dinheiro. Então ele sabia que ele precisava otimizar a produção para poder produzir carros em grande escala, e ali no final do século XIX, os carros, além de não serem ainda muito confiáveis, eles eram algo que eram produzidos quase de forma artesanal e eram muito caros. Então o sonho do Henry Ford era popularizar o automóvel. Então o que ele fez? Ele pensou, né? Pensou até chegar à sua brilhante ideia de uma linha de montagem, ou seja, de uma esteira em que você pudesse conduzir o produto, né, e o produto para as estações de produção, não as estações irem até o produto. Tá? Essa simples modificação, que inclusive cria aquela ideia que a gente tem atual de fábrica, né? Toda vez que a gente pensa em fábrica, a gente logo imagina, como foi no vídeo aqui do início da aula, né, em uma grande linha de montagem em que o produto está indo devagarzinho numa esteira e aí, né, vai se montando aquele produto aos poucos. Né? Então, padronização de peças, a padronização de peças para poder se encaixar ali na linha de montagem, todas essas pequenas modificações idealizadas por Henry Ford, né, vão ser fundamentais para o desenvolvimento dessa nova fase. Tá? Essa nova fase que vai ser também uma mudança energética. Ou seja, você vai ter a substituição do carvão mineral pelo petróleo, que vai produzir muitos produtos, né? Ou seja, a partir daqui, ó, da destilação fracionada, você consegue obter vários produtos a partir do petróleo. Né? A invenção do motor de combustão interna, ou seja, a invenção do motor do automóvel, ele também é muito importante, né? Que ele vai substituir gradativamente o motor a vapor. Né? Então, essas pequenas inovações tecnológicas e inovações na forma de produção, elas vão ser, né, combinadas para o que a gente chama de segunda fase da Revolução Industrial. Gente, é muito importante entender uma coisa aqui.
quando eu falo de Revolução Industrial, eu quero dizer que é uma série de inovações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Então, na verdade, ela ainda está ocorrendo. Então, a Revolução Industrial ainda está acontecendo, inclusive em um ritmo maior do que nessas fases que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Então, por exemplo, a Inglaterra do século XVIII, as transformações elas eram rápidas para o padrão daquela época. Mas uma pessoa podia viver uma vida inteira sem ver, por exemplo, o trem, sem ver os efeitos desse surto de produção que aconteceu ali no século XVIII. Hoje não. Hoje em dia, todos nós conseguimos observar claramente as modificações tecnológicas e técnicas da atual fase da Revolução Industrial. Tá? Então a gente pode ver, inclusive, comparar os produtos que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, as relações de trabalho, como elas mudam muito mais rápido. Por quê? Porque a Revolução Industrial ele é um processo de mudança lenta, né, mas que está acelerando. Né? Então a gente pode ver que hoje, no século XXI, esse processo é muito mais rápido do que antigamente. Tá? Seguindo aqui, a outra fase... Ele voltou, que está dando uma pequena travada. Isso, show. Né? Então, a outra fase vai ser, né, a terceira fase da Revolução Industrial. Essa já vai ocorrer aqui nos anos 70, né, do século XX, ou seja, ela é a fase que vai criar essa industrialização que nós conhecemos atualmente. É uma fase da Revolução pautada principalmente na otimização da produção, né, porque a segunda fase da Revolução Industrial, a fase lá do Henry Ford, ela vai estar focada no quê? Na produção, no aumento exponencial da produção, que é tipo uma continuação da primeira fase. Já a terceira, não. A terceira ela vai estar associada à otimização da produção para que você pudesse maximizar o quê? O lucro. Ou seja, o que se percebeu é que se desperdiçava muito na produção em grande escala. Tá? Então, você focar na demanda do seu mercado consumidor, você focar ali nas necessidades de cada um, né, era uma forma de você conseguir otimizar os seus lucros. Tá? Só para título de comparação aqui, o modelo T, o famoso modelo T, que é o automóvel fabricado por Henry Ford ali no início do século XX, eles eram todos pretos. Né? É interessante, porque isso até gerou uma pergunta. Né? Um repórter uma vez perguntou para o Henry Ford, por que todos os carros são pretos? Né? Aí o Henry Ford respondeu, não, a pessoa pode comprar carro de qualquer cor que queira, desde que ela seja preta. Porque, de certa forma, a ideia daquela produção ali era você ofertar um produto em grande escala, barato, o suficiente para que todo mundo pudesse comprar, consumir. E a gente está falando de um período ali no início do século XX que esses produtos eles não estavam acessíveis a todas as pessoas. Então, quanto mais você pudesse baratear a produção, melhor. Então, nesse caso, escolher uma única cor na linha de montagem era uma forma de você conseguir reduzir os custos. Tá? Já no século XX, já lá para a segunda metade do século XX, nos anos 70, o comportamento do mercado mudou bastante. Primeiro, né, a produção já era grande o suficiente para que todas as pessoas tivessem acesso aos produtos, pelo menos ali nos países desenvolvidos. E a gente também estava vivendo uma situação de crise, né? Principalmente uma crise motivada por uma questão do petróleo, que não cabe a gente entrar aqui agora nos detalhes dessa situação, mas nessa situação, né, e principalmente, a gente está falando aqui do Japão, que é o país que foi o promotor dessa terceira fase, né, que a Inglaterra foi a promotora da primeira fase, e logo a Revolução Industrial se espalhou por toda a Europa. E os Estados Unidos foi o promotor da segunda fase ali com a linha de montagem, e logo essa moda, né, se espalhou por todo o mundo, né, a gente pode dizer que o Japão vai ser o promotor da terceira fase. Por quê? Porque você está falando de um país que tinha recursos muito, muito limitados, um país que estava se reconstruindo da Segunda Guerra Mundial, né? Ele já tinha feito aquela industrialização tradicional lá de Henry Ford, de grande escala, mas aí passou por toda a questão da Segunda Guerra Mundial e agora ela estava se reerguendo. Então ele precisava maximizar os lucros,
direcionando a produção para determinado público. Não poderia haver grandes estoques, você não podia trabalhar com grandes estoques. A ideia era você saber exatamente dentro da sua cadeia produtiva qual era a necessidade do seu mercado consumidor e trabalhar dentro da demanda. Então, se a demanda do mercado fosse A, né, ou se fosse geladeiras, por exemplo, você produziria geladeiras dentro especificamente da demanda daquele mercado. Tá? Então, de certa forma, a terceira fase trabalha o quê? Na otimização da produção. E aí você vai ter também a inserção nessa terceira fase, principalmente da indústria de alta tecnologia, a robótica, né, a informática. Então a gente pode dizer que a sociedade tal como nós a conhecemos, a sociedade da internet, a sociedade dos produtos mecanizados, ela é o quê? Ela é a sociedade da automação que o pessoal aí faz, né? Ela foi criada ali na terceira fase da revolução, tá? E aí eu coloquei aqui até essa imagenzinha aqui desse robozinho aqui caindo aqui. É interessante porque as pesquisas em relação à robótica, principalmente essa robótica humanoide, né, ela avançou de forma absurda, assustadora. Né? Então esse vídeo aqui tem uns 10 anos mais ou menos de idade, esse gifzinho aí, e hoje em dia esses mesmos robozinhos eles fazem coisas absurdas, eles conseguem fazer pirueta e coisa e tal. Por quê? Porque hoje em dia a pesquisa e a alta tecnologia envolvida no desenvolvimento da robótica, ela é pesadíssima. Tá? Então a gente tem a construção de linhas de montagem totalmente automatizadas, e aí eu não preciso dizer que tudo isso está criando uma nova relação de trabalho, porque se antigamente você precisava de muita gente trabalhando para produzir coisas, e aí depois a linha de montagem e a divisão de trabalho e as fábricas ainda consumiam muita mão de obra. Né? Hoje em dia, o setor produtivo, setor secundário, que a gente vai falar daqui a pouco, ele emprega cada vez menos pessoas. Né? E ao empregar cada vez menos pessoas, você tem toda uma mudança das relações atuais de trabalho. Né? Por quê? Porque você tem cada vez menos aquelas pessoas que vão trabalhar uma vida inteira numa fábrica, né? Uma vida inteira com carteira assinada. Tá? Muito provavelmente o mundo do trabalho construído pela terceira fase da Revolução Industrial vai ser um mundo do trabalho totalmente diferente. Tá? E aí, fechando esse assunto, há especialistas que dizem, né, que nós estamos encaminhando para uma terceira fase, uma quarta fase, né? Assim. E uma quarta fase, peraí um minutinho. Assim, aqui. Nós estaríamos encaminhando para uma quarta fase, que seria, né, o que muitos especialistas chamam de indústria 4.0. Né? E o que seria isso? Um novo modo de produção 100% automatizado, 100% conectado, né, em que você teria um uso mínimo de mão de obra. Eu vou além, eu acho, inclusive, que nós estamos à beira de uma transformação completa da indústria. Né? No IFE mesmo a gente tem impressoras 3D. Se a gente imaginar que essas impressoras 3D em 20, 30 anos vão evoluir a tal ponto de conseguirem produzir qualquer coisa que a gente queira em casa, né? A gente pode dizer o quê? Que a gente estaria encaminhando para uma nova forma de produção, né? 100% automatizado, sem a necessidade, por exemplo, da indústria em si, da indústria de grandes sistemas de transporte. Né? Então, a indústria 4.0, essa indústria totalmente conectada, robotizada, informatizada, né? Conectada numa cadeia produtiva internacional, né? Ela tem transformado o mundo de forma significativa. Tá? E, inclusive, construindo uma nova divisão internacional do trabalho, em que cada país está se reorganizando, né? Dentro de uma escala. Tá? Ou seja, de um papel específico. Você tem a China como a grande fábrica do mundo, né? Você tem a Austrália, o Brasil se consolidando como um produtor de recursos naturais. Infelizmente, né, se você parar para pensar, isso é uma questão ruim, porque dentro da balança comercial, dentro do trânsito de mercadorias, a matéria-prima é a que tem menor valor agregado. Né? E você teria os países desenvolvidos que não têm mais fábricas, estão fechando cada vez mais suas fábricas,
mas estão se especializando na produção do quê? Da tecnologia, ou seja, dos produtos que vão ser construídos nas fábricas da China. Tá? Então você tem uma cadeia produtiva de forma internacional se conectando. A gente vai falar isso daqui a pouquinho melhor. Tá? Bem, e aí, só para fechar aqui, nós podemos dividir as indústrias em tipos diferentes. Tá? Nós temos a indústria de base. Tá? O que é a indústria de base? Não é a indústria de alicerce ou nem sola de sapato, nem nada não. É aquela indústria que vai, né, estar associada diretamente a uma semi-manufaturação, uma semi-manufatura da matéria-prima. Ou seja, ela vai pegar aquela matéria-prima e vai semi-processar aquela matéria-prima. Talvez o maior exemplo seja a produção de aço numa siderúrgica, né? Ou de alumínio. Ninguém aqui quer comprar um rolo de 2 toneladas de alumínio para botar dentro de casa. Ninguém compra, ou seja, essas empresas elas não produzem para o mercado consumidor comum, né, para o consumidor final, elas produzem para outras empresas. Né? Essa indústria de base ela vai fornecer os produtos para o restante da indústria. Você tem ainda aquela indústria intermediária, aquela que fornece bens de capital para as outras empresas, como, por exemplo, a fabricação daqueles robôs que a gente viu, né? Aqui, ó, essa linha de montagem. Né? Você vai ter o quê? Quem fornece esses equipamentos, esses produtos, né? Seria essa empresa, né, de bens de capital intermediário. Tá? E você tem, basicamente, as empresas de bens de consumo, que são aquelas empresas que vão ofertar o produto final para o consumidor final. Então, é a empresa de calçado, a empresa de automóvel, né? São empresas que estão ofertando produtos para o consumidor final. E a gente pode subdividir essas empresas, né, essas indústrias, né, ainda em bens duráveis. Aí, por exemplo, o automóvel é um excelente exemplo de um bem durável, né, e bens não duráveis, que seria, no caso, aqui, sapatos, roupas, né? Aqueles produtos que você a todo momento está consumindo e substituindo. Tá? Então, existem outras formas de você dividir e subdividir as indústrias? Existem, mas essa aqui é meio que uma geral, né? Um basicão que você vai encontrar em qualquer material que você estudar. Tá? Bem, pessoal, então, seguindo aqui, aí fica agora mais fácil para a gente entender, né? Depois do capitalismo industrial, que você vai ter o desenvolvimento ali da indústria no século XVIII, a gente pode dizer que o capitalismo ainda sofreu mais 2 transformações. Tá? Ou seja, que é o capitalismo financeiro, que vai ocorrer ali no final do século XIX, vai se estender por boa parte do século XX, que é o quê? Que é basicamente o surgimento das grandes instituições financeiras. A princípio, lá na Revolução Industrial, as empresas elas vão viver uma realidade de quase que de livre concorrência. Né? Porque você vai ter pequenas fábricas que não seriam maiores do que uma sala de aula, fabricando e concorrendo entre si por produtos. Só que com o tempo e com o aumento da produção, algumas fábricas faliram e outras foram crescendo. Né? E os empreendimentos industriais eles vão se tornar tão grandes, que vão requerer um suporte financeiro. Ou seja, bancos vão nascer na situação de ofertar, né, condições de empréstimos para essas empresas que estavam crescendo. E também locais seguros para receber o volume absurdo de lucro que essas empresas estavam obtendo. Né? Então o setor financeiro ele nasce como acessório do setor produtivo. Só que com o passar do tempo, esse setor financeiro ele vai ficando tão, né, sofisticado e tão consolidado, né, dentro das suas próprias regras e coisa e tal, e por outro lado, o setor produtivo vai produzindo em grande escala e vai abrigando cada vez menos mão de obra, e você vai ter um momento da história do capitalismo em que o lucro vai começar a se tornar cada vez mais associado não à produção direta, mas sim ao mercado financeiro. E aí aqui é uma questão muito importante. Sabe quando você vê esse pessoal que está investindo no negócio de trade, de bolsa de valores, né? Ah, eu já ouvi falar de uma história que o cara ficou rico na bolsa de valores de um dia para o outro. Gente, a princípio, a bolsa de valores, assim como todo o setor financeiro, eles são ferramentas associadas ao quê? Ao mercado produtivo, ao setor produtivo. Por quê? Porque a riqueza ela vem da produção.
A riqueza ela está associada ao trabalho, diretamente ao trabalho, né? Agora, quando você tem um setor financeiro enriquecendo com os empréstimos, com o investimento, e chegar ao ponto que chegou atualmente, a gente pode dizer com toda segurança que o lucro, que antes era, né, pautado principalmente no comércio, depois passou para a produção, hoje ele está focado principalmente no setor financeiro. É muito mais fácil para uma pessoa, um investidor, obter lucro investindo na bolsa, né? Porque do que, por exemplo, numa empresa. Imagina, você quer construir, eu tenho 10 milhões, eu tenho 10 milhões. Eu quero, né, investir esse dinheiro para obter lucro, para obter capital, como bom capitalista que eu sou, né? Qual é o caminho que eu vou percorrer? Bem, eu posso construir uma fábrica, empregar pessoas, fazer negócios, pegar fornecedores, né? E depois fabricar e aos poucos ir obtendo retorno daquele meu investimento, ou eu posso pegar esses 10 milhões e colocar num banco, numa bolsa de valores, investir em ações e em poucos meses ter um retorno financeiro altíssimo, né? Então, assim, é óbvio que o capital financeiro ele tem cada vez mais se retroalimentado porque ele é uma forma rápida de obtenção de lucro. Só que qual é o problema? Por que, que existe um problema aí? Porque o capital financeiro em si ele não gera riqueza. Ele tem que ter um lastro, ele tem que ter uma pegada na vida real, né? E, teoricamente, essa pegada na vida real é o setor produtivo. Toda vez que você tem um descolamento do setor financeiro da realidade, do setor produtivo, você cria condições favoráveis para uma crise no sistema. E é por isso que desde os anos 70 para cá, né, a gente tem tido crises cíclicas, né, do capitalismo. Né? Crises profundas no capitalismo, por quê? Porque você tem tido cada vez mais um descolamento, tá, da produção em relação ao capital financeiro. Tá? E o capital financeiro ele requer muita confiança. Por exemplo, um banco ele não tem o dinheiro todo dele guardado ali. Né? Quando você pega o seu dinheiro e coloca no banco, ele não guarda num cofre aquele dinheiro, ele pega e reinveste, ele compra ações, ele empresta para outras pessoas, o que teoricamente seria bom para quê? Para dar fluidez ao mercado e dar fluidez à produção. Mas qual é o problema? Se você descola isso da realidade, isso cria uma crise de confiança e todo mundo vai buscar o seu dinheiro imediatamente no banco. E quando isso acontece, o banco não tem dinheiro suficiente para pagar para todo mundo, porque ele pegou aquele dinheiro e reinvestiu, ele é obrigado a ter só uma pequena parcela daquele dinheiro. Isso pode criar crises, né, sistêmicas, como a gente tem visto em vários anos. Tá? Mais precisamente, né, a última grande crise foi no 2008 para 2009. Né? Muito provavelmente o coronavírus, não, muito provavelmente já é uma realidade consolidada, o coronavírus tem gerado uma outra grave crise também no setor financeiro, porque as pessoas ficam receosas, né, da onde seu dinheiro está, elas começam a não querer consumir, a produção cai assustadoramente, e aí muitas das vezes você tem uma crise de uma forma geral toda associada ao sistema. Tá? E por último, nós temos aqui também o capitalismo informacional. Né? E o que seria o capitalismo informacional? O capitalismo informacional ele está associado, como o próprio nome diz, à informação. Vejam vocês, se antes o lucro era no comércio, na produção e no setor financeiro, hoje o lucro está associado à informação. Quem detém a informação, quem detém o poder sobre a informação, detém o lucro. Tá? E daí as grandes empresas que mais cresceram nos últimos anos, nas últimas décadas, são empresas associadas ao quê? À informação. Tanto a produção da informação, né, empresas de alta tecnologia, quanto também ao controle da informação, como as empresas associadas à rede social. Né? Por que as redes sociais são gratuitas? Por que quando você entra no Instagram, no Facebook, você não tem que pagar uma mensalidade? Né? Da onde é que vem o lucro das empresas? Porque uma empresa como a Facebook, por exemplo, gasta pesado na construção de imensos servidores
para você poder botar a sua fotografia lá, o seu videozinho, né? Então, da onde vem o grosso, né, lespa do lucro dessas empresas? Vem exatamente nas informações que você coloca ali naquela rede social. Porque quando você coloca suas informações ali, aquela empresa, ela detém aquelas informações são dela, né? O vídeo que você colocou lá, as fotos que você colocou lá, as informações que você colocou lá são dela. E ela pode, inclusive, capitalizar essas informações vendendo para outros parceiros, né? Para anunciantes, para empresas, ou até para grandes governos. Né? Então, de certa forma, o controle da informação, o controle, né, e a geração da informação é o que tem criado este mundo, né, moderno que nós estamos observando e é o que tem criado essa última fase, né, esse último estágio conhecido do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Tá? Então, sempre lembrando, não é que o capitalismo informacional substituiu e eliminou os outros. Não, é que você tem coexistindo no mundo todas as formas de obtenção de lucro. Hoje, a principal forma de obtenção de lucro é a informação, a geração, produção e controle dessa informação. Né? E aí aqui, fica aqui, esse item aqui é interessante, porque, por exemplo, a nível de conhecimento da geografia, existe, né, essa ideia de que o meio geográfico, ou seja, o espaço geográfico hoje, ele está controlado pelo meio técnico, científico e informacional. Então, basicamente, é o quê? É uma visão de mundo, né, constituída e construída e que ganhou força na geografia, principalmente pelo geógrafo Milton Santos, né, de que a evolução da sociedade está pautada também pela evolução da técnica. Né? Então é mais ou menos aquilo que a gente tinha falado na última aula. Né? Você tem, né, o meio técnico, que seria aquele meio primitivo em que o ser humano aplica o seu conhecimento na construção de objetos, né? Então, da tecnologia, que é um conhecimento primitivo. Você tem o meio técnico-científico, que seria basicamente o meio construído a partir, né, da aplicação da técnica junto com o conhecimento científico produzido ali a partir do século XVI, XVII. Né? Então, esse mundo, meio do mundo, esse espaço geográfico construído a partir do meio técnico-científico é o mundo ali da Revolução Industrial, né, daquela primeira fase, da segunda fase. Né? E a partir da terceira fase, nós estamos vivendo, né, essa terceira fase, que seria o meio técnico-científico informacional. Ou seja, não é só a técnica aplicada à ciência, mas também à informação. Tá? Ou seja, quem controla a informação, quem produz, detém as rédeas desse mundo. E é por isso, por exemplo, que quando a gente fala assim, pô, professor, você falou que cada meio de produção cria uma nova realidade, um novo mundo. Sim, nós estamos no limite, na fronteira de um novo meio, né, de uma nova revolução de modo de produção. Nós estamos, é óbvio. Como eu falei, eu particularmente acho que as impressoras 3D, os sintetizadores, eles vão ser um fato, uma construção em breve. Né? E talvez nós tenhamos popularizado a produção em casa, ou seja, todas as pessoas serão capazes de produzir, né, pelo menos os produtos rudimentares em casa, né, e até coisas mais complexas. Agora, isso significa que a gente vai viver num mundo mais justo, num mundo mais igualitário? Bem, vai sem sombra de dúvida significar que a gente vai viver num país ou num mundo em que as pessoas terão mais recursos, mais bens. Tá? Agora, é bem provável que você, a partir do momento que você tem um controle de informação, você ainda vai ter, né, classes dominantes e classes dominadas. Por quê? Porque, de certa forma, o controle da informação vai ser o objeto de valor do século XXI. Tá? E para fechar esse assunto de hoje, e para fechar a aula de hoje, gente, né, é importante a gente entender que para você ter o desenvolvimento dessa tecnologia, para você controlar a informação, você precisa, acima de tudo, ter uma mão de obra muito especializada. Essa é a grande diferença dessa nova fase da Revolução Industrial, dessa nova fase do capitalismo, em relação às fases anteriores. Né? Você precisa de cientistas, de técnicos, de pessoas que passam, às vezes, décadas estudando. Né? E quem detém essa mão de obra, quem controla essa mão de obra, detém essa nova forma de riqueza. Tá? Infelizmente,
dentro da atual divisão internacional do trabalho, o que a gente pode observar é o seguinte, né? Que nos países que são as antigas metrópoles e depois se tornaram os países desenvolvidos, atualmente eles concentram boa parte do investimento em ciência, em tecnologia. A própria a crise da vacina mostra bem isso. Eles detêm o poder. E mesmo que países como o Brasil tenham uma certa indústria, tenham uma certa mão de obra, né, especializada se formando, chega um determinado momento, o que acontece? O poder do capital faz com que essa mão de obra se desloque para os grandes centros. Né? É um processo que a gente chama de fugas de cérebros. Não é que os cérebros estão fugindo, assim, correndo, pulando, não. Né? É o que são esses cérebros? É essa mão de obra altamente especializada que acaba se concentrando, né, nos grandes tecnopolos, no Vale do Silício, né, nas grandes universidades do mundo, em Harvard, né, em Oxford. Por quê? Porque essa galera vai para onde a ciência está sendo desenvolvida e onde eles vão ser valorizados. Tá? E aí a gente volta a ver as mazelas de um país como o Brasil, por exemplo, que produz mão de obra especializada, que tem boas universidades e pior, o que é mais triste, boa parte dessas universidades são públicas, consequentemente é o povo brasileiro que forma essas pessoas, que paga para que essas pessoas se formem, né? E quando chega um determinado momento em que essas pessoas podem retribuir com a sua formação para o país, elas acabam sendo seduzidas por salários melhores, e é claro, elas não são culpadas, né? Elas acabam sendo seduzidas e acabam indo para, né, ofertar esse conhecimento adquirido em outras regiões, onde elas vão poder praticar melhor a sua forma de produção, a sua profissão. Né? Eu gosto de fazer muito um paralelo com a questão por exemplo, de futebol. Né? Você tem excelentes times no Brasil, você forma, né, excelentes jogadores no país todos os anos. Só que chega um determinado momento que os melhores acabam sendo atraídos, né, para os grandes centros do futebol. Né? Por exemplo, a Espanha tem uma grande seleção? Não tem uma grande seleção, mas tem excelentes times. Por quê? Porque os seus times são verdadeiras seleções do mundo. Tem jogadores do mundo inteiro, né, extremamente bem pagos. A mesma coisa acontece com as universidades do mundo. Não é que os americanos, os ingleses, né, os franceses são melhores ou mais inteligentes e por isso eles produzem tecnologia. Não, é porque eles atraem mão de obra do mundo inteiro, indianos, brasileiros. Você passeia pela NASA, você passeia pelo MIT, você vai encontrar pessoas de todas as nacionalidades nesses países, né, nesses institutos. Por quê? Porque eles vão receber forte investimento. Tá? Então, gente, eu encerro aqui, para título de facilitar a nossa vida, eu encerro aqui a nossa primeira aula, né? E na próxima aula eu encerro esse assunto discutindo um pouquinho sobre a história da industrialização no Brasil. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.